Olá, senhores, olá, senhoras. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade na nossa aula de legislação e técnicas de ensino, abordando aqui sobre a nossa diretriz geral de ensino. Vamos dar continuidade falando a respeito das atividades de ensino. E dentro das atividades existem os processos, que nada mais é o desenvolvimento, a forma de como serão desenvolvidas as atividades. Então, como no primeiro momento tem a situação de contínuo, que é o desenvolvimento da atividade, se dá em caráter contínuo, sem interrupções programadas, né? Que é isso bem comum nos cursos, podendo ele ser AD ou presencial. Então, assim, ele também pode, no segundo momento aqui, conforme inciso 2, ele ser modular, não é uma prática na nossa instituição, mas assim, existe a previsão, que seria o desenvolvimento da atividade de ensino através de módulos periódicos, havendo um espaço de tempo programado entre um ou mais conteúdos apresentados ou um novo conteúdo, né? Então, assim, normalmente o nosso é mais esse estilo aqui, nesse modelo contínuo. Tem também a questão presencial, que é o desenvolvimento da atividade de ensino, se dá com a obrigatoriedade da frequência do aluno às atividades programadas, que bem antigamente todos os cursos eram realizados de forma presencial, né? Mas hoje, basicamente, o que ainda tem ali por pacífico é que os cursos de formações, não é isso? Tanto soldado, oficial, eles continuam totalmente na forma presencial. Também tem a previsão do semipresencial, que é o desenvolvimento da atividade de ensino, se dá através de algumas atividades programadas, nas quais não há obrigatoriedade da frequência do aluno. E de novidade nas nossas atividades aí, na previsão do DGE, é o nosso ensino à distância, né, que estamos realizando agora, que é o desenvolvimento da atividade de ensino programada né, deixa eu dar uma mudada aqui, e, e realizado à distância, através de meios de comunicação. No caso aqui, ferramentas do processo de ensino, que no caso é a nossa plataforma AVA. Então, aqui também fala que a mediação ocorre por um ou mais meios entre aluno e professor, ou aluno-aluno, havendo a obrigatoriedade da participação e execução nas atividades programadas, né? Claro que hoje em dia é bem flexível a nossa atividade do AVA, mas já tivemos diversas experiências, tanto aulas assíncronas, né? Trabalhos, aulas de live, não é isso? E hoje em dia a gente aborda normalmente esse sentido de inserir material na plataforma que o aluno possa ali dentro do seu tempo, dentro da sua programação ali, né, poder acessar aquele material conforme o seu planejamento de estudo, né? Mas assim também pode ser, a depender aí do que for combinado com o instrutor, a coordenação, existem diversas formas de se utilizar esse ensino à distância, né? Também um outro ponto que eu acho interessante a abordagem para que o futuro sargento tenha noção, né, conhecimento. É um aspecto que aborda a previsão, autorização de funcionamento e reconhecimento das atividades de ensino. Quando a gente fala em previsão, todo mundo, todo policial pergunta, né? Pode ver alguém aí do CE, alguém do Cordem que as perguntas ele acham, né, que a gente sabe sobre o futuro da polícia, né? E claro que, como um planejamento da instituição, de fato tem que existir alguma previsão, né? Isso, algum documento, algum lugar que faça essa previsão das atividades. E de fato existe esse documento. Mais à frente nós iremos abordar. Esse documento é o Plano Geral de Ensino, que as OPMs serão abordadas ali mais à frente da nossa disciplina, mas assim, já de antemão, a previsão ela é realizada no Plano Geral de Ensino, né? Em regra, os cursos ou estágios serão propostos pela Cordem ou pelo estabelecimento central do sistema de ensino, caso o CE. A gente fala em regra por quê? Porque o que a gente adota hoje, a gente permanece ali nos cursos de formações, de aperfeiçoamento, né? E aquela expertise de alguns estágios, alguns cursos específicos, principalmente os operacionais, eles são realizados dentro daquela dos estabelecimentos de ensino, né? Tem aqui a observação abaixo. Para as exceções, o estabelecimento de ensino, né, a unidade, a OPM, proponente, encaminhará ao OSSE, né, que é o superior do sistema de ensino, no caso o Cordem, com no mínimo 20 dias de antecedência em relação à data pretendida para o início da atividade,
descrevendo as despesas e a fonte de custeio, né? Conforme falado, hoje o que se adota mais comumente é essa situação, quando é um curso específico, a OPM interessada, né, que sempre é uma interessada, principalmente as especializadas, elas encaminham um plano de ensino que tem esse mínimo aí de antecedência para o quê? Que nós iremos observar mais à frente, que é feito um parecer, chega, né, passa por toda a cadeia de comando ali, chega no centro de ensino, para o centro de ensino emitir um parecer, né, questão pedagógica, e retorna ao Cordem para outra uma análise, né? Então tem esses dois tipos de situação aí. Aí o Cordem encaminha, conforme falado, imediatamente ao CE, no prazo de 10 dias pedir um parecer técnico e manifestando-se favorável ou desfavorável àquele plano de ensino, né? Então, sempre realizado ali na nossa DeFi, né, Divisão de Formação e Aperfeiçoamento, a gente também tem essa responsabilidade aí. Aí a gente devolve ao Cordem, aí no prazo de 10 dias, tendo como base esse parecer emitido pelo CE, ele aprova ou não o plano de ensino, né, do proponente ali. E, claro, como toda decisão, ela tem que ser motivada. Então, é muito comum ainda, todos esses cursos operacionais aí, eles seguem essa linha de formalidade, né? Você faz o plano, a OPM, obviamente que ela informa ali via comando, o CRP, o CPE, o CPE manda para o Cordem manda para o centro de ensino, com prazo de 10 dias para a gente emitir um parecer técnico, expedir um parecer técnico, a gente retorna para o Cordem e lá eles fazem outra análise para aí sim, né, aprovar, mandar para o comandante aprovar o plano ou não, né. Aí aqui no artigo 11, as atividades de ensino que funcionarem fora do CE, isto é, dos estabelecimentos de ensino, ocorrerão sob a responsabilidade do comandante daquela OPM, que será designado como comandante do estabelecimento de ensino. Então, assim, tem a OPM interessada, né? Tem a OPM interessada, faz o plano, segue a cadeia de comando, chega ao Cordem, quando aprova tudo, aí o comandante daquela OPM, da unidade, vamos supor um choque, o BOP, o DPFRON, é designado como comandante, alguns designam também como diretor, né? Mas aqui na DG ela fala como comandante do estabelecimento de ensino. Então lá ele vai ser o comandante e todo, né? Inerente à função do comandante, como se fosse do centro de ensino, ele fica com as mesmas responsabilidades ali. Artigo 12. Poderão também ser reconhecidos pela corporação os cursos e estágios realizados fora da instituição que sejam pertinentes ao exercício das atividades policiais militares, mediante análise e parecer técnico exarado pelo Cordem, devidamente homologado pelo comandante-geral. Então, também algo bem comum. Um tempo atrás era despachado ao CE para a gente fazer um parecer, mas agora me parece que o Cordem já, lá em cima, eles já fazem essa análise. Como, por exemplo, que eu lembro, tinha alguns cursos ali da Casa Militar, ou um curso que você faz pela Polícia Civil, para ser reconhecido na nossa corporação, ele tem que fazer esse trajeto aí. Você encaminha, né, um plano, encaminha todo o certificado para tentar ser reconhecido pela nossa corporação. Muito que se pergunta também, sempre o pessoal tem essa curiosidade, pergunta esses questionamentos sobre a questão dos instrutores, professor, monitor, auxiliar, de que forma funciona, né? Sobre isso, a nossa DGE ela aborda no artigo 28. Ela fala que a função de instrutor, chefe da seção de ensino, é desempenhada por oficial e, quando devidamente habilitado, pelo subtenente ou sargento. Ela deixa bem explícito ali a função, ali, o posto, né, e a graduação, no caso, o sargento ou subtenente, na função de instrutor. Então, aqui no parágrafo 1º fala também que considera-se habilitado um subtenente ou sargento possuidor de curso ou estágio específico da atividade de ensino que irá atuar como instrutor, né, no caso. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Claro que a gente não consegue conhecer todos os 4, 5 mil policiais, o que cada um sabe fazer, alguns não gostam nem de externar, né, o seu conhecimento, mas a gente leva em consideração a expertise do policial naquela determinada atividade, né? E aqui o terceiro parágrafo fala, né, excepcionalmente, a depender da necessidade da corporação e da disponibilidade de oficiais, subtenente e sargento,
poderão ser designados cabos e soldados policiais e militares para a função de instrutor do curso de formação de soldados da Polícia Militar e curso de especialização ou extensão, cabendo à OPM, executora da atividade de ensino, a indicação dos nomes após exame de suas aptidões. Então, claro, um CFSD, até pelo normalmente o tamanho, né, do curso ali, vários pelotões, a gente não consegue preencher todas as vagas ali com oficiais ou com graduados. E claro que a gente sabe que, excepcionalmente, hoje em dia, principalmente, cada dia que passa, a gente sabe da qualidade dos nossos cabos, dos nossos soldados. Então, muitos, principalmente em curso de especialização, os cursos operacionais, aí eles são, quando ele se destaca naquela atividade ali, sim, ele pode ser designado como instrutor daquela atividade, né? Outro ponto também, pulando aqui para o artigo 63, que se muito pergunta sobre o desligamento dos cursos. Claro que hoje em dia, na fase AD, é algo mais flexível no sentido ali do policial poder estudar, exercer sua função ali, a sua atividade. Então é um pouco mais complicado a reprovação, né, o desligamento do aluno, mas ainda assim existe a previsão, alguns cursos passados aí sempre um ou outro, sobre uma circunstância ou outra ali, ele acaba sendo desligado do curso. Então a previsão, ela lista aqui, elenca algumas situações do desligamento, que é aqui no 63, né? Tem reprovação por nota ou conceito, reprovação por índice de frequência, tem lá na DGE, fala que, agora eu não me recordo de cabeça, mas acho que até 25%, principalmente nas atividades presenciais ali, então é bom o aluno sempre naqueles encontros ali, principalmente no curso dos senhores, que teve algum certo alguns dias ali, um período, fase presencial, então assim, é bom ter cuidado com a questão do QTS, né? Porque tem ali um índice, se não me engano, é até 25% de falta. Tem a inadaptabilidade, que é através de processo, dificilmente, é basicamente em curso de formação, tanto de oficial ou de soldado, que é mais comum, né? Por desistência voluntária, por pedido de trancamento de matrícula, por ingresso no comportamento insuficiente, mesmo durante o curso, até a data da formatura. Isso aqui é questão disciplinar, normalmente é mais quando já é alguém de dentro da caserna ali, né, um curso de cabo ou sargento, algo do tipo. Também por ter sido licenciado a pedido ex officio, que é meio óbvio, né, por falecimento. Felizmente já ocorreu essas situações aí em alguns cursos no passado. Por ato de indisciplina ou envolvimento antes ou após o seu ingresso na atividade de ensino, em fato que comprometa a moral ou profissionalmente, né? Comprometa moral ou profissionalmente, demonstrando a incapacidade para a permanência da atividade de ensino ou para o desempenho das novas funções. Todas essas situações, claro que não é tão sumário, mas tem todo um processo aí para constatar, então é um pouco difícil. Só se for alguma conduta mesmo ali que externe, for algo bem polêmico ali para a gente poder abrir um processo nesse sentido aí. E também tem essa previsão pela constatação, mesmo que posterior, da falta de preenchimento de requisito para inscrição no concurso, seleção ou matrícula atividade de ensino. Também já no passado a gente sabe que algumas situações, somente no curso de formação, depois é verificado ali que o aluno possui determinada qualificação e agora o nosso ingresso é questão de ser graduado, né, ter a sua graduação, digo ali na questão da escolaridade, né, ensino superior. Então pode ocorrer que eu possa constatar ali que aquela certidão, aquele certificado de conclusão de atividade de ensino superior pode ser falso, algo do tipo, então também existe essa previsão desse desligamento devido a essas circunstâncias. Então, senhores, vamos lá para a nossa revisão da aula. A gente abordou aqui sobre basicamente o desligamento. É bom, o aluno tem que saber, o futuro sargento tem que saber a motivação dos desligamentos, não é isso? Tem que saber também sobre a situação onde o documento vai para o Cordem, o plano de ensino, vai para o Cordem, tem o prazo, não é isso? Tem um prazozinho de quantos dias, vamos ter que saber. 20 dias antes, não é isso? Da previsão do início, justamente para dar tempo de fazer aqueles parecer. Tem uma análise do Cordem também, então isso aí o aluno deve saber. Então, nesse trecho aqui dessa aula, basicamente nesse sentido aí, que pode possivelmente aí, né, no futuro ser cobrado em alguma atividade de ensino. Então eu fico por aqui e aguardo os senhores na próxima aula.